partir de agora, pergunte ao doutor. Apoio Empório Santana e Construlíder Santa Rita. Iniciamos mais um Pergunte ao Doutor, hoje na companhia aqui do Dr. Ellison Vieira. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde. É sempre um prazer estar aqui, sendo entrevistado na Educadora, essa emissora que faz parte da vida de nós, batataenses, e fora daqui também, porque quando as coisas, né, os assuntos passam as fronteiras de Batatais, a gente acaba tomando conhecimento. É o que está acontecendo com as ondas da Educadora. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do atual julgamento, né, no STF, a respeito do 8 de janeiro, e vamos começar com a participação dos nossos espectadores. Vamos lá. Na sua opinião, doutor, legalmente aí, não é? Houve mesmo uma tentativa de golpe com as informações que se obtém até hoje, né? Tem-se essa ciência? Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida porque em casa nós estávamos com a televisão ligada quando começou o quebra-quebra lá em Brasília, né? Uhum. E até, né, a posição da gente, já com uma certa idade, conhecimento, expectativa, a experiência, assim, mas ninguém toma providência. Está quebrando tudo lá e ninguém toma providência. Quer dizer, eu acho que esse pessoal que foi para os Estados Unidos e esperou que as coisas acontecessem aqui para depois entrar com o famoso decreto da lei e da ordem, né? Eles estavam esperando que as coisas mudassem, né? Os ventos modificassem, né? No sentido de a continuação do ex-presidente Bolsonaro na administração do Brasil, né? Uhum. Eu não tenho dúvida nenhuma. Perfeito. Vamos à participação de mais um espectador. O senhor acha que vivemos numa democracia plena? A gente tem visto muitos questionamentos a respeito disso, não é? Olha, nós, infelizmente, os países da América do Sul, da América Latina, tem uma, infelizmente, eu vou usar o termo aqui, repetir, uma, entre aspas, tradição de golpe. Se você olhar para o Chile, você vai ver isso. Se você olhar para a Colômbia, veja lá que o candidato da oposição à presidência da República foi baleado. Se você olhar para o Paraguai, você vai verificar quanto tempo o Stroessner ficou na presidência. Se você olhar para a Argentina, né, agora decretaram a prisão da presidente da Argentina. Todos esses países que eu nominei agora sempre passaram por turbulências. Nós também, o Brasil também passou por turbulências e a gente espera em Deus que isso não ocorra. Mas sempre tem aquele que quer continuar no poder. O poder é muito sedutor. Quem já administrou, quem já teve certo poder nas mãos, sabe que é bom o poder. Um poder ele é desgastante, ele machuca, assim por diante, mas fazendo uma comparação bem grotesca, o poder é como uma cachaça. O sujeito toma, queima, mas ele toma outra e assim por diante. É o poder. Na época do Jânio, nós tivemos um fato muito semelhante que ele não teve apoio nenhum, porque ele tinha tudo para continuar na presidência da República e depois de 7 meses ele achou que o povo estava do lado dele, que o povo ia levá-lo de volta, né, nos braços e tal, e renunciou. Uma renúncia sem nenhum fundamento. Depois deixou o Brasil numa situação difícil que passou para as mãos
dos militares, e foi isso que todos nós sabemos o que é que aconteceu. Muita gente questiona o período atual, não é? E compara hoje com o período, não é, da ditadura militar. Não é? De fato, não é? A gente tem algum resquício de ditadura, sendo que a gente percebe que todos os atos hoje passam por transitado e julgado, não é? Passam por todas as ações legais especificadas na legislação? Eu entendo que não existe sistema político, né, administrativo melhor que a democracia. Isso é o meu entendimento. Né? A democracia é o governo do povo, para o povo e pelo povo. Então, quem tem que administrar é a vontade popular. Se você votar mal, você arca com as consequências de ter um candidato que não é aquele que você esperava. Se você votar bem, ótimo, que beleza esse candidato. Então, as eleições livres e essas últimas eleições, que eu vou citar, foi do Bolsonaro, que foi eleito legitimamente. Não se pode discutir a eleição dele, nem ninguém. E aí essa do Lula, ninguém pode discutir a eleição do Lula. Então, ele ganhou legitimamente, etc. Agora, há sempre um saudosismo. No governo dos militares fizeram a ponte Rio-Niterói, nos governos dos militares aconteceu isso, etc. Isso é coisa de saudosista. Todo presidente tem que administrar e procurar administrar bem o país. Nós somos um país de dimensões continentais. Não é fácil administrar o Brasil, não é? Nós temos vários Brasis dentro do Brasil. Então, se cada governador, né, realizar a sua administração muito bem, vai, no final, somar. Há uma somatória de valores aí. Então, o que eu vejo é o seguinte: nada é mais importante do que uma eleição livre e democrática. Perdeu. Se acha que houve erro ou se houve alguma discrepância, tem a lei, entra na justiça. Ganhou na justiça, está definida a questão. O que eu acho é isso, nós temos que cumprir. Eu já disse aqui num programa anterior que um dos presidentes do Brasil, que foi o Eurico Gaspar Dutra, que eleito logo depois da ditadura Vargas, em 46, Dutra, ele era um sujeito legalista, era um homem legalista. Chegava para ele e dizia qualquer coisa, ele falava assim: está no livrinho? Se tiver no livrinho, vamos fazer. Se não tiver no livrinho, não vamos fazer, porque nós temos que respeitar o livrinho. O que era o livrinho? Era a Constituição da República, não é? E é assim, eu acho que nós temos que respeitar. Eu vou alongar um pouco mais essa descrição para dizer da época que o Juscelino foi eleito. Quando o Juscelino foi eleito, houve também uma tentativa contra a eleição dele por parte de dois oficiais da aeronáutica, o Haroldo Veloso e o Lameirão. Eles tentaram, e foi como agora, foi uma investida totalmente frustrada, não deu certo, eles ficaram exilados um período, o Juscelino mandou que eles voltassem, né? Foram lá outros oficiais da aeronáutica, trouxeram eles de volta para o Brasil, etc. Eles foram submetidos a um conselho de justificação, porque eram oficiais, mas essas investidas, infelizmente, de volta e meia acontece. A pessoa é saudosista de uma revolução, etc. E tal. É bom que as pessoas saibam que em 1964 houve um golpe sem um tiro. Não houve tiro. Eu me lembro bem porque naquela época eu estava no tiro de guerra, aqui em Batatais. E houve esse golpe de 64, não deram um tiro. Agora, é interessante? Não é. Há muita restrição contra um país. A gente vê, porque há no Oriente Médio, quantas ditaduras existem, né? Agora mesmo a Hungria está com o Orbán, que é um ditador. Então, esses países que passam por esses períodos turbulentos,
eles se dão muito mal. E isso aconteceu conosco também. Sem dúvida. E temos mais uma participação dos espectadores. Vamos à próxima pergunta. O que o senhor pensa sobre, né, a regulamentação das redes sociais, que também está em julgamento no STF? Eu sou favorável. Por que eu sou favorável? Porque eu acho que nada é mais importante do que a verdade, né? A gente tem que ser verdadeiro. Não se pode usar de um expediente como uma rede social, qualquer delas, para propagar a mentira, para propagar o que se chama de fake news. Então, a pessoa tem que ser responsável por aquilo que ela escreve. A pessoa tem que ser responsável por aquilo que ela fala, não é? Liberdade é muito bom, mas liberdade com responsabilidade. A gente tem que ser responsável por tudo aquilo que a gente, né, comete, a gente faz. Então, eu acho que a rede social, né, nós estamos vendo aí o que está acontecendo nos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos ele está usando e abusando, né, das fake news. Isso é problemático, porque muita gente segue a cartilha dele. E aí, quando é bonito, né, dizer uma mentira, todo mundo bate palma, mas e quando não é? E quando a pessoa fala uma coisa, né? Por exemplo, o sujeito fala sobre a honra de uma determinada pessoa, né? Hoje já tem leis, até a Lei Caroline Dickmann, por exemplo, né? Que foi promulgada para evitar problemas dessa natureza. Quantas pessoas aí não são vítimas, né? Eu mesmo, quantos processos já não tem, né, no escritório de pessoas que foram ofendidas, pessoas que foram maltratadas, né? Pessoas que foram caluniadas, difamadas, injuriadas através das redes sociais. Porque uma mensagem, ela se multiplica. É a história do rei Salomão, que o cidadão dizia a respeito da honra das mulheres, e né, ele foi condenado à morte e foram pedir para o rei para comutar, para não deixar ele morrer. Ele perguntou se aquelas pessoas que estavam intercedendo por aquele cidadão que iria ser condenado à morte, elas conseguiriam ajuntar, né, anexar, trazer todas aquelas pessoas que ficaram sabendo, né, das mentiras que ele propagava. Claro que não. Ele falou, então não tem acordo, ele vai morrer. Então, a gente tem que estar em mente que, primeiro, a verdade tem que preponderar. Em qualquer setor de atividade, a verdade está sempre em primeiro lugar. Parece que hoje em dia a gente vive um momento que as pessoas querem, e eu coloco isso bem entre aspas, ter o direito de mentir, né? E o que é um absurdo. Eu também acho, o direito, né? Nós temos o direito de falar a verdade. Eu me lembro bem de um caso que eu tive há um tempo atrás, e a testemunha era um motorista de táxi, se não me engano, era do ponto ali do tiro de guerra. E eu insisti com ele uma porção de vezes para ele testemunhar. E ele falava que não ia, até que eu disse para ele, olha, o senhor vai de qualquer jeito, porque o juiz vai determinar e o senhor vai. Ele falou, doutor, eu não vou mentir. Eu falei, quem é que está perguntando, né? Quem é que está dizendo para o senhor, né, afirmando que o senhor deve mentir? Ah, não é para mentir, não, é para o senhor falar a verdade. Ah, então eu vou. Quer dizer, a pessoa está achando que ela vai servir como testemunha para mentir. Eu falo sempre, a testemunha tem que ser muito respeitada quando ela vai em juízo para prestar o seu depoimento. Por quê? Porque a testemunha é um fator preponderante. Passou-se o tempo que a gente dizia que a testemunha era a prostituta do processo. Nada disso, a testemunha vai, ela presta compromisso de dizer a verdade. Somente a verdade, sob pena do falso testemunho, e é importante que ela diga realmente o que aconteceu. Perfeito.
também com relação a essa questão da regulamentação, aí vale lembrar que todos os meios de comunicação no país são regulamentados, né? Jornais, rádios, Sim. TVs, etc. Não existe possibilidade de abrir uma exceção para um único veículo, que seriam as redes sociais. Acho perfeitamente. Se existe uma lei que regulamenta a televisão, o jornal, etc., por que que as redes sociais vão ficar fora dessa regulamentação? De forma alguma. A lei existe, né, para ela acertar a posição daquelas pessoas que usam, né, porque o poderio econômico é muito forte. Então a rede, vê o que está acontecendo aí, né? Facebook, né? E essas redes sociais da vida, eles são fortíssimos, fortíssimos. Sai uma notícia no Facebook, daqui a pouco milhares de pessoas já estão sabendo. Normalmente, quanta gente hoje, né, vive às custas da rede social? Não se tem medida do número dessas pessoas. Por quê? Porque todo mundo está ligado na rede social. Saiu, todo mundo está correndo lá atrás de uma notícia que saiu, ou no Facebook, ou no Instagram, e assim por diante. Muito se fala também que isso seria um ato de censura, não é? Mas acho que vale lembrar que censura é um ato prévio, não é? Ou seja, no período da ditadura lá, a gente tinha os censores que, olha, vou estrear uma peça de teatro, eu tinha que mandar o texto antecipadamente, eles cortavam o que não queriam que falasse, etc. Né? Responder pelo ato não é censura. E né? eu não vejo que seja censura, porque, por exemplo, nós estamos num período que, se você for ao teatro, você vai ver peças, né? E outra coisa, mesmo o programa de televisão, ele está lá, né? Ele é impróprio para determinada faixa idade. etária. Por quê? Porque a pessoa não tem maturidade para entender o que está se passando. E há programas que são totalmente livres. Uhum. Então, isso é um tipo de comportamento que a gente tem que respeitar, seja ou não através das redes sociais. Perfeito. E para finalizar esse assunto, eu acho que é uma coisa que os espectadores vão entender bem, que é o seguinte: a rede social permite que você crie o chamado perfil fake, ou perfil falso, não é? E como é que uma pessoa vai responder pelo que diz se o perfil é falso? Sim. Então, em tese, a rede deveria, de fato, obrigar a só ter perfis verdadeiros, identificáveis. Ontem mesmo eu vi a notícia, a Polícia Federal estava correndo atrás de pessoas, né, que entraram no site gov.br, que entraram nos tribunais, etc. Isso é crime. Não é por outra razão que essa deputada, que agora foi para a Itália, né, achando que ia se safar dessa situação, ela e o hacker, né, eles entraram nos tribunais. Isso está completamente errado, porque se você invade uma propriedade alheia, se você sai dos muros da sua propriedade e invade uma propriedade alheia, você está cometendo um crime. Da mesma forma, essas pessoas que invadem os próprios dos tribunais, do governo e assim por diante, através das redes sociais. Está completamente errado. A pessoa não pode burlar a legislação. Ela tem que respeitar. O direito seu vai até onde começa o direito do outro. É isso. Não é? Há um limite. Mais uma participação, vamos a mais uma pergunta. Doutor, houveram antecedentes de fatos como esse que está sendo julgado no STF a respeito do 8 de janeiro? O senhor pincelou um pouquinho no último bloco falando a respeito do Juscelino. Sim, várias. Por exemplo, em 1930, quem ganhou a eleição no Brasil foi o Júlio Prestes, que dá inclusive nome à Estação da Luz em São Paulo. O Júlio Prestes ganhou a eleição do Getúlio Vargas. E o Getúlio Vargas, insatisfeito com esse fato, ajudado pelos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e outros estados menores, né,
contra São Paulo, porque São Paulo foi ao lado da legalidade, né? Teve, inclusive, uma rede de emissoras, né? Naquela época, o rádio era extraordinariamente forte, fizeram a rede da legalidade. São Paulo foi a favor do Júlio Prestes e houve, né, uma tomada de poder pelo Getúlio Vargas, que ficou como ditador no Brasil por 15 anos, de 30 a 1945. Não se pode esquecer também que o presidente que saiu em 1930 era nosso, entre aspas, conterrâneo em termos, porque, embora de Macaé, no estado do Rio, ele fez a carreira política toda em Batatais, onde ele foi vereador primeiro, advogado, vereador, prefeito. Depois ele foi, né, naquela época o governador chamava-se presidente, ele foi presidente do estado de São Paulo. Uma pessoa extraordinária, Washington Luiz. Pessoa extraordinária. E ele, em 30, ele foi exilado e ele só regressou para o Brasil em 1947, salvo engano, ou 57, eu não me recordo bem. Acho que foi 47 ou 57. E ele saiu da vida política. Justamente por não concordar com o golpe de Getúlio Vargas. Sim, ele saiu da vida política, morou na Europa, ficou exilado na Europa, voltou para o Brasil, não quis saber mais de política, ficou amargurado, não é? Com aquela situação que aconteceu com ele em 1930. Porque a gente, na vida, né, familiar, profissional, política, na vida em sociedade, nada é mais interessante do que respeitar a lei. Quem respeita a lei, acabou, a pessoa está sempre bem. E não é difícil respeitar a lei num país como o nosso, onde as pessoas são cordatas. Nós somos cordatos, nós queremos acordo, nós queremos viver bem. Nós passamos por uma turbulência aí, do eles contra nós. Isso não pode existir. Nós temos que, cada um de nós tem uma posição. E a gente tem que respeitar a posição do amigo, não é? Que é amigo da gente, é conhecido da gente, e não pode ser inimigo porque ele tem uma posição política. Perfeito. Mais uma participação dos espectadores. Vamos à próxima pergunta. O que o senhor acha das penas que estão sendo aplicadas no caso do 8 de janeiro, não é, para as pessoas que estavam lá no ato? É interessante. A princípio, os juízes, eles estão também adstritos à lei. O juiz não pode aplicar numa pena de calúnia a pena do homicídio, não é? E nem pode aplicar no homicídio a pena da calúnia, que é muito inferior. Então, existe, né, a legislação específica para a aplicação das penas. Consequentemente, os ministros que estão participando desses julgamentos, eles têm que respeitar, não é, a legislação na aplicação das penas. Às vezes nós não entendemos. Então, esses dias mesmo tem havido muita crítica, tem até crítica de um partido, de um partido político, dizendo o seguinte: a polícia prende e vai na audiência de custódia e o juiz coloca em liberdade. Não é assim. A polícia prende, a pessoa vai na audiência de custódia e o juiz, na audiência de custódia, embora às vezes a pessoa possa até sair em liberdade, ele sai sob vara, quer dizer, ele sai com algumas condições para ele cumprir. Ah, mas ele saiu em liberdade, mas pode ter a plena certeza de que ele saiu com a cabeça baixa e sabe que o juiz deu a ele, delegou a ele, determinou a ele determinadas situações. Que ele vai ter que cumprir. Até porque ainda vai haver o julgamento desse sujeito. Claro, ainda vai haver o processo. Ele vai ser submetido a um processo. E no final desse processo, ele vai ser julgado, né? Se condenado, ele vai cumprir algumas restrições que a lei prevê. Pode ser preso, pode ser
submetido a uma restrição em casa. Prestação e assim de por serviço à diante. comunidade. Ele vai ser penalizado de alguma maneira. Então as pessoas falam assim, não, mas ele prendeu, a polícia prendeu e o camarada... Quer dizer, a pessoa já prejulga uma determinada situação. Não é assim. E lembrando uma conversa que a gente já teve em outros programas, não é? A sentença com a pena não quer dizer que se o sujeito foi condenado a X anos, que ele vai passar esses X anos em regime fechado. Né? Você tem progressão de pena, você tem uma série de questões que vão ser analisadas. Se ficou previamente preso, isso vai ser descontado da pena total, enfim. Né? A aplicação, muitas vezes, difere da sentença. Essa semana houve uma situação que eu não concordo, de jeito nenhum. Eu acho que não está certa, mas essa é a posição de advogado. Eu não concordo. Uma pessoa submeteu um concurso para a polícia militar, ele não tem condenação, não foi condenado, mas pesa contra ele um inquérito por perturbação sexual. Importunação sexual, nome exato. Importunação sexual. É um inquérito, ele pode ser, no final desse inquérito, denunciado ou não. E se ele for denunciado, ainda existe um processo que ele poderá ser absolvido ou condenado. Mesmo ele estando simplesmente sendo investigado nesse inquérito, no inquérito, o tribunal já cortou a possibilidade dele se candidatar a uma função na polícia militar. Perfeito. Mais uma participação dos espectadores. Vamos à próxima pergunta. O que o senhor acha desse movimento pela anistia dos condenados do 8 de janeiro? Anistia é só para quem for condenado, né? Estão falando em anistia antes de uma condenação. Eu acho que depois que a pessoa for condenada, aí sim, pode-se até pensar em anistia. E todos os anos, né, no final do ano, o presidente tem essa prerrogativa, né, de comutar a pena das pessoas que foram condenadas, etc. Dependendo do crime. Os crimes graves estão fora disso. É preciso saber como é que vai ficar a situação dessas pessoas, porque um atentado contra a segurança nacional, com todo respeito a quem cometeu, no meu entendimento, um crime grave, gravíssimo. Então é preciso saber como é que será, se é que vai existir, esse tipo de anistia. Não é? Agora, de alguma maneira, a posição do advogado é sempre no sentido de ser brando com a situação. Né? Eu acho que a gente tem que pensar dessa maneira. Todo mundo tem o direito de pedir perdão. Ontem nós vimos, perdão, né? O próprio ex-presidente Bolsonaro pedindo perdão na televisão. Né? Ao Alexandre Coisa Moraes. que acho que ninguém esperava que ele fizesse, né? Pedindo perdão pelos atos que ele cometeu, né? Por exemplo, o problema da urna eletrônica, né? E eu posso discordar da urna eletrônica, mas eu não posso, né, agredir a urna eletrônica. É diferente. Então, muita gente pode não concordar com o sistema. Eu mesmo que fui candidato, que já ganhei e que já perdi a eleição, eu respeito a urna eletrônica. Não há porquê dizer que não é honesta, que a urna não é legal, tudo isso. Agora, a pessoa, é preciso que a pessoa saiba que o direito dela tem que ser respeitado, mas ela tem que respeitar o direito da outra. E se há gente que estudou mais do que eu, que sabe mais do que eu, que tem responsabilidade maior do que eu, e está dizendo aquilo, para eu confrontar essa situação, eu preciso ter uma prova irrefutável, coisa que ontem nós vimos, né, quem assistiu os debates, né, quem assistiu os interrogatórios lá no STF, viu que a pessoa falou, eu não tenho prova,
me perdoa e assim por diante. Por quê? Porque parece que caiu a ficha, né, de determinadas pessoas, no sentido de entender que a situação nossa, nós somos um país da paz, nós somos um país do equilíbrio, nós queremos que as coisas se resolvam da melhor maneira possível. Esse é um entendimento de nós brasileiros. Sempre foi assim, eu acho que nós nunca perdemos nada por ser conciliadores. Perfeito. E é interessante também, não é, a gente pensar, e a gente encosta de novo aí, né, na questão da regulamentação das redes sociais e etc., que uma fala apenas por crença, não é? Vamos tirar o aspecto religioso aí dessa questão, mas uma fala apenas por crença pode levar à calúnia, à difamação e à propagação de mentiras, não é? Então, olha, se eu não tenho certeza, se eu não tenho fundamento daquilo, é melhor não falar. Eu cito sempre uma coisa. Você está defendendo uma determinada pessoa de um certo crime. Aí você diz assim, olha, eu tenho 10 dias de prazo para apresentar essa primeira defesa para a senhora ou para o senhor. O senhor vai me trazer 3 testemunhas, nome e endereço, tá? A pessoa fala, doutor, Batatais inteiro sabe. Tudo bem. Se Batatais inteiro sabe, é muito fácil para o senhor me trazer o nome de 3 pessoas, nome e endereço, tá? Tá. Passa um dia, 2, 5, 7, 9. 9º dia, liga para a pessoa. Seu fulano, as testemunhas. Doutor, mas olha, ninguém quer. Mas o senhor disse que Batatais inteiro está à disposição do senhor. Mas infelizmente a pessoa não quer, porque isso e aquilo e tal. Então eu digo o seguinte, é muito fácil você julgar, falar, comentar, injuriar, caluniar, difamar, mas assinar aquilo, assumir aquela posição, raramente uma pessoa faz. Então, via de regra, o sujeito chega e fala, eu quero processar o fulano de tal por isso, isso, isso. Quem que é testemunha? Fulano, Beltrano, então o senhor me traz, que eu vou pegar a declaração dessas pessoas. Não traz, não vem. Por quê? Porque a pessoa fala na esquina, fala ali, fala acolá. É a história do sujeito que tudo quanto é moça que tinha na sociedade, eu contei isso essa semana, passava e ele estava com um amigo, ele falava, essa aí, ó, já saí com ela, e fazia uma menção assim, essa é minha irmã. Ela falou, vou na hora, essa é minha irmã, Então, o receio do cidadão, né? Ele fala só daquilo que não vai acontecer problema para ele, né? Não vai ocorrer nenhum problema, porque se for ter problema, ele não quer saber. Infelizmente, o ser humano é assim, a gente tinha que falar com responsabilidade. Olha o que você está falando, não, fulano de tal é traficante, fulano de tal ele furta, ele rouba e tal. Olha a responsabilidade sua. O cidadão vai na justiça e você não vai ter argumento para provar isso. Foi o que sucedeu ontem. Nós vimos ontem. Quanta gente falou, quanta gente está... Até ouvi o ex-ministro da Educação, o Weintraub, dizendo que otário que eu fui, como eu fui otário. Quer dizer, não é... Eu não sei nem se essa expressão está certa, mas a pessoa precisa saber o que é que ela fala. Assumir a responsabilidade pela sua fala. Assim é na rede social. Ela tem que assumir responsabilidade. Não é, você não pode soltar no seu programa aqui que fulano de tal fez isso e aquilo. Você não pode. Você tem que ter responsabilidade. A mesma coisa na rede social, não é? Quantos processos já passaram pelo meu escritório, pelo escritório dos meus colegas advogados, de pessoas que chegam, mas o senhor vai me processar, pelo amor de Deus e tal. Meu filho, você tem que assumir aquilo que você falou, não é? Exato. Então, as eleições aqui foram bem? Foram. Então,
Então a gente tem que bater palma porque as eleições foram bem feitas, como normalmente eram bem feitas. Eu acho que o principal fato da questão das urnas eletrônicas é que até hoje eu não vi ninguém que foi eleito renunciar por desconfiar da validade das urnas. Verdade, verdade. Então, eu acho que a resposta está aí. Doutor, quero agradecer sempre, né, as falas tão pontuais aqui, construtivas, e a gente já espera o próximo Pergunte ao Doutor. Deus quiser, a Virgem Maria ajudar. Né? Maravilha. Bom, você sabe que você pode acessar todo o nosso conteúdo pelo educadoronline.com.br e também pelas nossas redes sociais. Ficamos por aqui com mais um Pergunte ao Doutor. Pergunte ao Doutor. Todas as quintas é o Dia do Advogado. De volta na próxima semana. Apoio Empório Santana e Construlíder Santa Rita.